Neste quarto e último bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o diretor-presidente do grupo CW Firpo. É um grupo empresarial especializado em rodovias, principalmente nesta área de manutenção, de implantação de praças de pedágio, de questão principalmente também de meios de pagamento, que é um sistema muito importante para quem está se deslocando nas rodovias que são pedagiadas, porque sempre há um estresse na hora de pagar o pedágio, é uma fila longa, um tempo interminável para quem está na viagem, no trecho, né? E tudo isso também acaba complicando a própria fluidez do trânsito e, ao mesmo tempo, esse estresse também compromete a própria segurança. Carlos Wagner Firpo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Temos um espaço aqui ótimo para conversar. O programa Economia e Desenvolvimento é muito apropriado para falar dessas novidades que o senhor traz aí para nós sobre meios de pagamento. Obrigado, agradeço de antemão aí a vinda, não é, para falar sobre esse assunto de operação de rodovias, né? É um tema que eu sempre digo, né, sempre saliento que é um tema muito específico, né, um tema complexo, né, que demanda também de muitas situações, muitas variáveis, né, os programas de concessões, impostos, né, a própria operação da rodovia, próprios órgãos, né, agências regulatórias, né, poder concedente, agências de trânsito, né? Então é bastante complexo, mas a gente pode resumir, quando fala sobre meio de pagamento, né? Meio de pagamento, desde os primeiros programas de concessões, não só no Brasil, mas em outros países, né? Ela sempre veio ao encontro de como gerar fluidez para o usuário, principalmente no momento do pagamento, da tarifa de pedágio, né? Então, o modo mais comum, é o dinheiro, é pagar o caixa. Só que isso aí também, operacionalmente, para a concessionária e operacionalmente para o usuário, que o requisito número 1 de um programa de concessão é a fluidez do tráfego, acaba que, do ponto de vista da fluidez, ela impacta bastante. Alguns segundos, alguns minutos, gestão de filas, uma série de coisas que acontecem no momento da operação do pagamento, E, consequentemente, se teve e se vê nos próprios programas de concessão, no próprio programa de exploração rodoviária, que é o requisito básico de como vai funcionar durante todo o período de concessão, seja investimentos na rodovia, seja investimento em tecnologias, para aprimorar e para operacionalizar todo o processo, por exemplo, de arrecadação, que é um deles, Então, se trouxe alternativas, por exemplo, alternativas de pagamento em uma época quando se usava cheque, também poderia pagar com cheque também, poderia pagar com smart card, na época, até inclusive foi as primeiras operações que aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, poderia pagar com o smart card. Esse smart card, inclusive, era desenvolvimento próprio da concessionária, ou seja, na época tinha o programa de exploração rodoviária definia que a concessionária deveria desenvolver um meio de pagamento para operacionalizar o pagamento da tarifa de pedágio. Então, com isso veio o smart card, que era um cartão de aproximação, E aí depois houve interesses dos bancos, por exemplo, até das empresas que desenvolvem meios de pagamento também com cartão de crédito. A própria Visa, por exemplo, foi um dos primeiros agente financeiro que começou a desenvolver um cartão, E aí começou a se desencadear outros tipos de pagamento, inclusive até hoje
tem o free flow, né, que não é stop go é quando para pagar o pedágio, e free flow não precisa pagar, né, existe uma estrutura, mas é uma questão que a gente pode evoluir aqui tecnicamente de como funciona. Mas sobre meios de pagamento, basicamente é isso, que a concessionária de rodovias, né, o próprio poder concedente, né, define requisitos básicos para operacionalizar, para dar fluidez no tráfego, né? Existe depois toda uma gestão disso também, não é simplesmente, né, muitas pessoas passam na praça de pedágio, né, pensa que dar o dinheiro, aperta no botão, abre a cancela e vai embora, entendeu? Existe todo um aparato, né, de tecnologias por trás, né, com sensoriamento, com detecções, com uma série de coisas. É um conjunto de sensoriamentos que existe lá para poder categorizar o veículo, para poder realmente oficializar o pagamento, porque aqui no Brasil é categorias de veículos, não é, por exemplo, a volume. Tem alguns países que são volumes de veículos, peso de veículo, enfim, né, são modos de classificar o veículo para poder, né, pagar, efetuar o pagamento da tarifa, né? Então, ou seja, a questão de meios de pagamento é basicamente isso. Depois teve também um programa do governo federal, que era o Vale Pedágio, né, que era pago também com cartão, né, né, teve outros sistemas de meio de pagamento para, por exemplo, que quem paga, né, por exemplo, transportador de carga, não é o proprietário da transportadora ou do caminhão que vai pagar o pedágio. Quem paga o pedágio é o proprietário da carga. Contratante, né? É o contratante. Entendeu? Então, isso também são coisas também que a população também, né, não entende sobre isso, que é um outro tema também que vale a pena em outro momento, né, a gente falar um pouco sobre o free flow, Carlos Wagner, é a última novidade, então, quer dizer, a questão das antenas, os tags e tal, já está superado, já está bem à frente o free flow. É isso que nós temos hoje como novidade. Como é que nós estamos, Brasil, em relação a outros países, pelo menos aqui que nos circundam na América do Sul ou mesmo fora do Brasil? Sim, o free flow, né, já existe há muitos anos, né, se não me engano, desde 2004, né, no Chile, tá? Foi uma determinação do governo, né, que até inclusive até 2023, é até uma meta do governo, né, isso de agências, de poder concedente, né, para até 2023 estar todas as praças de pedágio com o sistema free flow. Lá no Chile. Lá no Chile, Mas eu não sei se vão conseguir fazer isso, né? Porque é como qualquer outro país, né? Depende muito da legislação local. A legislação sabe que não é algo que aperta no botão e está pronto. Sim. Então, ou seja, tem muito disso. Tá? Então, falando assim, mas a experiência que se traz do Chile, por exemplo, é uma experiência que, inclusive até em algum momento, né, por informações, né, que a inadimplência lá era de 10%, né? Isso aí causa um impacto muito grande no equilíbrio do contrato, não é, da concessão. Né? Então, ou seja, se é determinado, né, que é uma exigência que deve de implantar o sistema free flow, porém, né, como é que funciona o sistema free flow? Basicamente é uma estrutura, né, metálica, né, como um pórtico, né, que ali vai, né, uma câmera de alta, né, uma câmera de alta precisão para detectar as placas dos veículos, vai sensoriamento para detectar, inclusive, volume, né, do veículo, classificação do veículo. Classificação, e as antenas, não é, com um sistema de tag, né, que vai fazer a leitura do veículo, tá? Então isso, né, há esse investimento, né, todo da concessionária para fazer. Depois tem aquela questão toda com os órgãos de trânsito, né? E aquele, por exemplo, e aí a pergunta qual é? Aqueles que tem tag, beleza, passo ali normal, né, em velocidade de diretriz da rodovia, se for ali 110 km por hora, passa 110, o sistema vai ler.
né, o tag, vai detectar o veículo. Agora, aquele que não tem tag, aquele que entrou ali, entendeu? Como se não paga o IPVA, por exemplo. Se trafega só numa rua que não tem fiscalização, ninguém vai cobrar. Exato. Entendeu? Então, ou seja, só que ali vai detectar o veículo, vai ir para um aplicativo, né, disponibilizado, por exemplo, nem no Chile, né, pode ir pagar todas as suas, independente se tiver tag ou não, né? Se tiver tag, inclusive tem até uns programas de desconto, quem tem tag é 10% de desconto em determinado horário do dia. Então tem umas coisas bem interessantes assim, né? E aí aquele que trafega ali, que não tem nada, entendeu? Não tem, aí manda lá, a placa estava diferente, o veículo é diferente e tal, né? Aquelas coisas que acontecem em qualquer parte do mundo, entendeu? E aí, né, começa a se entender, né, que não veio a cobrança, não pagou, mas usou a rodovia, enfim, né? Artifícios, né, que se fez. Abrindo um parênteses aqui, né, tem uma situação, por exemplo, que até inclusive um parceiro nosso italiano, né, que até detectou sistemas de abertura e fechamento de placas, entendeu? Para quando passa, fecha a placa e aí não enxerga a placa, entendeu? Então, ou seja, e não é só aqui no Brasil, né? Não é só aqui no Brasil. A placatura está presente em tudo quanto mundo. Exatamente. Então tem essas situações todas, entendeu? Que pode ocorrer, que nem, por exemplo, no Chile, 10%, né, de inadimplência, né? Então, ou seja, 10% de inadimplência reflete, é muito, né? É muito para uma concessão, entendeu? Então, ou seja, isso aí ocorre e um contrato de concessão está previsto, né, desequilíbrio econômico, reequilíbrio econômico, né, financeiro, para poder, não é? E aí vem toda uma série de outras questões, né, que diz respeito à parte de como vai conduzir os investimentos, né, porque tudo depende uma coisa da outra, né? Claro. Aí então tem esse porte, toda essa estrutura, por trás disso tem um back-office, né, que trata de todas as transações de veículos que passam ali, né, fazendo a leitura com essa tecnologia toda, fazendo a leitura, e as cobranças todas elas automáticas, né? Então, ou seja, é basicamente isso que funciona. Por exemplo, no Brasil, né, hoje nós tivemos uma experiência, né, eu falei sobre o Chile, né, que 2004, 2023, né, uma meta totalmente inatingível, no meu ponto de vista, eu vejo isso aí, entendeu? Né, tem o Free Flow, o Stop and Go, tem as praças todas com meio de pagamento, muitas praças, inclusive, em várias rodovias do Chile. Tivemos uma experiência no Brasil, né, que é o pedágio ponto a ponto, que, do meu ponto de vista, é um pedágio que tem um sistema de ponto a ponto que tem um significado e um objetivo bem claro, né, que é tu paga pelo aquilo que tu utiliza. Pelo que utiliza, não é? Exatamente, com a mesma tecnologia Free Flow, com os pórticos na entrada e saída, né? Então foi uma experiência bem, já faz algum tempo, já faz alguns anos já, né, que já foi implementado em São Paulo, né, pela Artesp. Se não me engano, a SP 332, são 2 pórticos de pedágio, né, com o sistema Free Flow, né, e que os usuários têm que se cadastrar, não é, para atuar nisso. Então há ali uma administração nisso. Não evoluiu mais ainda, né, por conta de que esse é um programa, né? Um programa. Aí foi o outro agora que está bem, né, bem avançado, vamos dizer assim, né? Que está já, né? Já existe um avanço, né? Que é a concessionária Rio SP, que liga o litoral, né? De Santos ali, né, até o Rio de Janeiro, né? O litoral do Rio de Janeiro. Se não me engano, são 3 pórticos, né, e ali realmente vai funcionar o puro, né? Esse ponto a ponto é misto, né? Free Flow com Stop and Go, praça de pedágio com pórtico, né? Esse vai ser um Free Flow puro, né, que está sendo construído, que está sendo
construído, inclusive estruturado, né, de uma forma diferenciada, não é? Onde tem grupos, câmaras de discussões, a questão dos órgãos de trânsito, não é? Porque existe, de fato, existe, e é bem claro no nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, que é o artigo 209, né, que prevê multa, se eu não me engano, de R$ 195 reais e alguns centavos e também 5 pontos na carteira. Mas também para quem fura o pedágio, invadir, é o para cara quem que invadir, entendeu? Passar invadir. ali sem pagar. Passa pela cancela, Entendeu? aproveita a carona do outro, isso acontece. Exatamente. Né? Mas com isso, né, obviamente, com essa estrutura de free flow, tu tem toda as evidências, né, que houve evasão. Né? Então, ou seja, mas essa estrutura lá dessa concessionária Rio-SP, ela está se estruturando muito bem, não é, com os órgãos, inclusive né, com a própria agência, não é, com a população, né? Então, ou seja, eu acredito que vai ser um ponto de partida, né, para nós, vamos dizer assim, a nível Brasil, avançarmos, não é, nos próximos passos das próprias concessões que virão, né? Uhum. Até eu falei num dado momento aqui, também num outro programa, né, que já está previsto aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui na concessão, né, da Serra aqui, do Vale do Caí Serra, né, que até a concessionária assumiu dia 1º de fevereiro, né, já tem previsão, não é, de um futuro free flow. Futuro, né? Tem que estar muito bem consolidado isso, não adianta só simplesmente chegar. Mas como a gente estava falando da questão dos meios de pagamentos, isso aí também evolui muito para isso. Se tem todas as informações, se tem todo o cadastramento dos veículos, e aí evolui, não é, para uma situação de free flow. Mas não tem volta, como qualquer outra tecnologia, não tem volta. Até porque, né, Carlos, isso aí veio ao encontro de todos os interesses, o interesse da população, o interesse daquele que está na rodovia, principalmente aquelas de alto fluxo, com isso ele não tem o estresse da fluidez, ele roda com mais tranquilidade, com mais fluidez mesmo, né? O interesse dos órgãos governamentais, porque com isso também há uma fiscalização dos veículos que estão irregulares, os interesses das próprias concessionárias, é um interesse conjunto, não tem volta mesmo, é uma situação que há e mais ainda, que é a questão do ponto a ponto, que é o interesse também da gente, né, pagar apenas pelo que usa e não pagar por um trecho todo se usa poucos quilômetros. Né? Então conversamos com Carlos Wagner Firpo, empresário, diretor-presidente do Grupo CW Firpo, mais uma vez nos honra com a sua presença, traz essas explicações aqui, essas informações extremamente importantes. E o Programa Economia e Desenvolvimento se despede e agradece a participação do Carlos Wagner Firpo, de todos que estiveram conosco e dos telespectadores.